Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé para nós louvarmos ao Senhor. Nós cremos nesse Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que é o Salvador das nossas vidas e que é o nosso Deus consolador. Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Ó Deus amado, Tu és santo, 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 acima de todas as coisas. Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós, pecadores, nos reunimos neste lugar e nos unimos a tantos outros mais que em outros lugares no dia de hoje já louvaram ao Senhor, outros estão louvando, outros ainda o farão, mas crendo realmente que nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia para isto. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, olha para nós, sonda-nos, que o Teu Espírito Santo revele tudo aquilo que queira interferir na nossa adoração, que sejamos levados a confessarmos os nossos pecados e exercitarmos o nosso arrependimento com frutos dignos, que engrandeçam o Teu nome através das nossas vidas. Receba, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pelas famílias que já se achegaram, aquelas que estão se achegando. Obrigado pelos nossos visitantes. Obrigado pelas crianças, Senhor, presentes no nosso meio. Ó Deus, que tudo neste lugar dê glórias ao Teu nome. Reconheça a Tua presença santa, Senhor, de uma forma misteriosa, sondando cada coração, falando com cada um de nós, iluminando a nossa mente para nós entendermos a Tua palavra. Por isso nós queremos dedicar este tempo em que estamos aqui juntos ao Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas famílias e a família da fé, para que em todo lugar
o nome de Cristo Jesus seja confessado, seja professado como o único e verdadeiro Salvador. No nome dele que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 100. Passamos a leitura em conjunto. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhes o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. A igreja pode assentar-se. Nós estamos aí com um probleminha na mídia com relação aos cânticos, às letras, mas o grupo de louvor vai nos conduzir nesse tempo de adoração para a honra e glória do Senhor. Nós dependemos da técnica para podermos ver as letras, mas não dependemos disso para o nosso louvor. É algo espiritual, é algo que vem do coração para o Senhor. E o texto que o presbítero Eli conduziu com a igreja agora acaba de nos dizer: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso Deus. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Ele é o nosso Deus. Com mídia, sem mídia, ele é o nosso Deus. Acima de todos os problemas, ele é o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus.
nós aprendemos a orar com o Senhor Jesus: venha sobre nós o reino de Deus. Ele veio anunciando esse reino. Ele disse: o reino dos céus está próximo, e começou a ministrar aos seus discípulos, e essa é a missão da igreja hoje, anunciar o reino dos céus. E o Senhor Jesus está voltando, e quando esse evangelho for pregado em todas as nações, então esse reino será completo, e aí então ele virá tomar a sua igreja para a comunhão eterna. Enquanto isso, a igreja continua, e essa é a oração: venha sobre nós o teu reino, que os princípios desse reino sejam conhecidos através das nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Sobre nós e através de nós. Sobre nós e através. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar. Nos ensine a te imitar. Por aqui em toda parte. Por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mão. Nossos pés, boca e mão. Nossa mente e coração. Nossa mente e coração. Tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós, teu Faz brilhar em nós a tua luz. brilhar em nós a tua. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma casa sobre o monte. No silêncio ou perigo. No silêncio ou És a calma, paz e o abrigo. és a calma, paz e abrigo. És amor em ação. És amor e ação. Esperança e a canção. Esperança e a canção. Dos que choram, és Dos que consolo. choram, és E dos famintos, profusão. dos famintos, confusão. Dos perdidos, salvação. Perdidos, salvação. Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós, teu reino. Faz brilhar em nós a tua luz. Brilhar em nós a tua. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma casa sobre o monte. Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós, teu Faz brilhar em nós a tua luz. faz brilhar em nós a tua. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma casa sobre o monte. Que as nossas obras mostrem o mover das tuas mãos. Nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha Como o sol que dá sabor, a luz que brilha. e aponta para o teu amor. Amor. Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós, teu reino. Faz brilhar em nós a tua luz. Faz brilhar em nós a tua. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma casa sobre o monte. Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós, teu reino. Faz brilhar em nós a tua Faz luz. brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Uma casa sobre o monte. Meu Jesus,
Salvador, outro igual não há. Outro igual não há. Todos os dias Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos, há 2 domingos atrás, nós nos despedimos aqui da família, nosso irmão Léo, Carol, as crianças. Foi uma despedida no sentido de envio missionário, não é? Eles testemunharam, mas hoje, na verdade, com o retorno do Léo, nós vamos proceder agora ao batismo das crianças e patentear esse momento mesmo de despedida. Temos orado já por essa família, é uma das famílias missionárias da igreja. O Léo atua entre os estudantes e ele agora já tem aí uma liderança formada que ele deixou no seu lugar. E ele segue agora numa nova etapa. Nós estamos orando, eles vão para São Paulo. E agora a oração pelo lugar que ele vai trabalhar, pelo lugar que eles vão morar. É uma grande alegria sempre para nós receber os filhos dos crentes em batismo. A Igreja Presbiteriana do Brasil batiza as crianças e sempre faz isto, buscando na palavra de Deus a base para conceder esse ato que não é somente um ato litúrgico, mas é um receber as nossas crianças na comunhão da Igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos este Deus maravilhoso, que é o Deus de pacto, é o Deus de aliança.
E ele sempre o fez com família, fez isso com Abraão, chamou Abraão em Gênesis 12, e em Gênesis, no capítulo 17, versículo 7, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Ali Deus firmou um pacto com Abraão através da circuncisão. Isso está patenteado nos mandamentos, através da orientação de Deus por Moisés em guiar o seu povo, sempre chamando a família à volta desse pacto. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 e 2, nós podemos ler: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Para nós crentes, a igreja é a continuação do povo de Israel. Israel é a igreja do Antigo Testamento. A igreja é o Israel espiritual no Novo Testamento. Algumas coisas eram sombras no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. A nossa guarda do sábado passou a ser o domingo. A Páscoa é celebrada entre nós com a instituição da ceia por Cristo Jesus, e a circuncisão, a figura do batismo. O apóstolo Paulo chama os crentes em Gálatas 3 de filhos de Abraão. A igreja é chamada de Israel de Deus. Paulo comparou a circuncisão, o batismo, chamando de circuncisão de Cristo, em Colossenses capítulo 2. E Pedro, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne, e ele chama os ouvintes ao arrependimento e à fé, adultos naquele momento, confessando a Jesus. No entanto, ele lembra que a promessa do Espírito Santo era para os pais e para os filhos. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. E os relatos que nós temos nos Atos dos Apóstolos, eles batizavam casas inteiras. Paulo batizou Lídia e toda a sua casa, Atos 16, o carcereiro e todos os seus, também em Atos 16, a casa de Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. O batismo evangélico interpretado pela fé reformada não é o batismo que desenvolve uma doutrina de regeneração batismal, ou seja, a criança é salva pelo batismo. Quando o Senhor Jesus falou que aquele que crê e for batizado será salvo, estava se dirigindo no momento do início do evangelho. Os adultos que creem e podem confessar. Mas depois a igreja cristã recebe na comunhão os filhos dos crentes, crendo que esse batismo salva, mas abre o caminho para a salvação através do relacionamento com Deus e da promessa que os pais, como Léo e Carol vão fazer hoje à noite, assumem diante do Senhor. Estamos seguindo as palavras de Jesus em Marcos 10, 13 a 16, não impedindo as crianças de se achegarem ao Senhor Jesus, mas através da obediência dos pais. Eles professaram a sua fé, são membros do corpo de Cristo Jesus, creem firmemente no Senhor Jesus e agora batizam as suas crianças, assumindo o compromisso de darem testemunho no âmbito da casa. E eu sei que Léo e Carol fazem isso, porque as crianças são afinadas na palavra. Respondem assim perguntas que alguns adultos não conseguem responder. É o compromisso. E um dia, com a idade da razão, eles vão confirmar esse batismo, professando a fé em Cristo Jesus. A igreja é o ambiente do crescimento espiritual. A casa e a igreja trabalham junto nessa construção da doutrina através da palavra de Deus, até que Romanos 10, 9 e 10 possa ser cumprido, confessando a Cristo Jesus como seu Salvador, confirmando o ato que pela fé um dia os seus pais fizeram. Quero chamar à frente Léo, Carol, com a Cleo, com a Elis e com o Davi. O Davi é o caçula. Desta forma, eles entram para o rol de não comungantes da igreja, juntando-se aí com os pais, mesmo agora na saída, nós daremos então a transferência da nossa igreja
para a igreja onde eles comungarão. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Quero pedir que o pastor Fábio, que é um pastor que acompanha a família, que é um discipulador da família, que nesse momento ore por este ato pastoral, que a palavra de Deus diz que o Senhor confirma no céu aquilo que é feito na terra. Mais uma vez deixando claro, principalmente para aqueles que estão se achegando à igreja e estão estudando, nós não cremos que o batismo salva. O batismo na vida do adulto é a confirmação, ele confessa o Senhor Jesus e então é batizado. A criança é batizada na fé que os pais têm e são criados nessa disciplina para que um dia possam confirmar. Pastor Fábio vai orar e eu vou proceder com alegria o batismo das crianças. Vamos orar então, Pai. Que alegria ver esse casal dedicando seus filhos. Isso significa que eles acreditam e eles sabem, na sua experiência pessoal, a importância de ajudar os filhos a seguir o Deus que eles seguem, a acreditar, a crer no Deus que eles creem, e a experimentar de toda a graça e companhia do Deus que eles experimentam, graça e companhia. Nós te bendizemos por isto, Senhor, e queremos mesmo que essas crianças sejam abençoadas e recebam da aliança que agora os pais firmam com o Senhor, recebam toda a graça, recebam todo o benefício, e que isso lhes seja suficiente para enfrentar todos os problemas da sua história de vida, mas sobretudo para que eles saibam que, a despeito dos sofrimentos, das dores, das angústias, dos conflitos, o Senhor jamais os abandonará e dará a eles toda a consolação. É isso, Senhor, que a aliança que eles firmam hoje garantem aos seus filhos. Nós te bendizemos por isto, com muita alegria no coração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Léo e Carol, vocês professaram a fé em Cristo Jesus e reafirmam diante da igreja que creem em um Deus somente, que se revela a nós como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creem nisto? Creem e confessam que a Bíblia é a única regra de fé e prática, palavra inspirada por Deus, que são perigosos os ensinos e doutrinas fora dessa palavra, que ela é a única base para a nossa crença. Confessam isso? Confessam ainda que são pecadores, nasceram em pecado, e que a graça de Jesus é o único meio de salvação, que essas crianças tão lindas também foram geradas em pecado, nasceram em pecado por causa da herança que nós recebemos de Adão e Eva, mas que o Senhor Jesus, através da sua graça, da sua misericórdia, resgata o pecador, assim como fez com vocês um dia. Confessam isso? E ainda, olhando para esta igreja, confessam que vocês se submetem à autoridade, à disciplina dessa igreja, principalmente os homens levantados por Deus, através da vontade da Assembleia que os escolhe, enquanto os mesmos forem fiéis à palavra de Deus. Prometem isso? Prometem ensinar isso a essas crianças lindas? Eu não preciso perguntar, mas é praxe, Prometem criá-los na disciplina do Senhor, trazê-los à igreja, continuar a trazendo à igreja como vocês sempre fazem, dando a cada uma dessas crianças a condição de aprenderem a ler, e aprendendo a ler, irem para a palavra, como já fazem, com textos que já sabem de qual. O Davi, pequenino, vai na mesma trilha das meninas, para que um dia eles possam, então, confirmar isso, confessando Jesus como Salvador. Amém. Novamente convido a igreja a ficar em pé para o ato batismal, em nome de Jesus. Carol, eu te batizo, Cleo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elise, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, nós enviamos essa família agora para um outro passo na tua chamada missionária. Ó Deus, que este ato de hoje faça toda a diferença na vida dessas crianças. Ouça a oração do teu servo pela família que foi feita ainda agora. Confirma isso, Senhor.
cercando-os de todo o teu cuidado, revelando a eles a tua vontade, para que esta família consagrada possa ser realmente um instrumento nas tuas mãos, na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Vamos ao nosso momento da consagração dos dízimos e ofertas, nossos irmãos diáconos. As crianças antes, vamos chamar as crianças à frente. Nosso momento da consagração, Ministério Infantil, aproveitando já os 3 irmãozinhos aqui à frente, um momento muito bonito, nós oramos pelo Ministério Infantil. E a tia Elaine tem um aviso a dar aos pais. Meu aviso é para aqueles que ainda não fizeram a inscrição na Escola Bíblica de Férias. Nós já esgotamos o número de vagas, as 80, abrimos mais algumas, chegamos a 100 e nós só temos mais 10 vagas. Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, seu vizinho, coleguinha, faça hoje, porque nós só temos mais 10 vagas e nós vamos encerrar as inscrições no próximo domingo. No dia 7 é o último dia das inscrições. E um pedido muito especial. Nós precisamos de 30 apadrinhamentos para as nossas crianças. E nós só temos no momento 17. Nós precisamos de mais padrinhos para adotar essas crianças que ainda faltam. 13 crianças ainda precisam ser apadrinhadas. Então, se você puder apadrinhar uma dessas crianças, R$50 é o valor da Escola Bíblica de Férias. Então, apadrinhe uma criança para que ela possa participar. Nós não queremos deixar nenhuma criança sem participar da Escola Bíblica de Férias. Então, ali à frente vai estar o estande das inscrições. Tanto você pode fazer a inscrição, como também apadrinhar uma criança. Deus, nós agradecemos pela vida dessas crianças, te agradecemos pela tua palavra ensinada, Senhor Deus, na vida de cada um deles, e pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas, para que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, já esteja firmando nesses coraçõezinhos a tua palavra tão preciosa. Abençoa, Senhor Deus, a cada professor que vai estar lá agora no momento, para que eles possam realmente transmitir a tua mensagem e que eles saiam daqui, Senhor Deus, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? É muito bom ver muito menino aqui, né? Muitas crianças. Está aumentando, né? Graças a Deus. Meus irmãos, esse é um momento também de louvor e adoração ao Senhor. E eu queria fazê-lo da mesma forma que eu fiz pela manhã, fundamentando em Salmo 116, 12, onde o salmista faz a seguinte pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu vou repetir da mesma forma que fiz. Às vezes eu fico perguntando, né? A idade antiga ali, ele tinha rebanhos. Eu vou dar meus rebanhos, minha produção, meus servos, minha prata, meu ouro. Como se isso pudesse aplacar o Senhor, né? Alegrar o Senhor. Mas você, continuando lendo, ele diz: eu cumprirei os meus votos na presença da Assembleia dos Santos. E se você perguntar, Nivaldo, diz uma palavra que traduz, sintetiza todo esse momento: fidelidade.
fidelidade ao Senhor. Eu sempre gosto de falar isso. Quando os membros da igreja entram no hall, uma das coisas que o pastor pergunta é essa: vocês vão manter com seus dízimos e ofertas o trabalho da igreja local? A gente diz sim. Isso é um voto. Isso é um voto. Precisamos cumprir esse voto. Deus nunca vai nos cobrar alguma coisa que nós não possamos fazer. A fidelidade a gente pode fazer, porque assim Ele pede. Deus seria muito injusto pedir uma coisa que nós não pudéssemos fazer. Deus requer a nossa fidelidade. Quando nós formos fiéis ao Senhor, nosso bolso é apenas um apêndice. Que possamos converter o nosso bolso para o Senhor. Tenhamos prazer em servir ao Senhor. Saber que cada centavo que você investe aqui é para o engrandecimento do reino, já que esta igreja, a igreja local, faz parte do reino. Então, diante do cântico, vamos ficar em pé. Você pode trazer a sua oferta, seu dízimo, seu compromisso, e estar crente, convicto, que você está contribuindo para o enriquecimento, engrandecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso com o coração grato e alegre e festivo. Hino de número 14. Vamos ficar em pé. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja, Senhor, exaltado seja. Graças te damos, Pai, por essa oportunidade, onde podemos trazer aqui nossos dízimos, nossas ofertas, nossos valores, parte de nossas fazendas, na certeza que somos felizes por poder contribuir com esta obra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Muito obrigado por podermos participar desta obra, Pai. Eu te agradeço também e te peço que tu aceite esses valores. São imperfeitos porque somos imperfeitos. Que tu te agrade deles, Pai. Que tu também use o poder da multiplicação para que nada, Senhor Deus, nenhum departamento, nenhum ministério, nenhum projeto venha, Senhor Deus, a carecer de recursos, Pai. Que tu possa, Pai, abençoar o teu povo, alargar nossas tendas, trazer prosperidade para nós e converter o nosso bolso para ti, ó Pai, sabendo que precisamos ser encontrados como os bons dispenseiros,
bons mordomos, que vamos prestar conta de tudo isso. Nos conscientiza disso, Pai. Esteja conosco essa noite, derramando a tua graça, o teu perdão, a tua restauração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos conhecer e abraçar os irmãos e amigos que nos visitam essa noite. E aqui nós temos os nomes do Rainer Henrique, Kelly e Vanessa. Esses irmãos estão aqui nos visitando essa noite. Eu peço que fiquem de pé, se não for nenhum constrangimento. Esses irmãos fiquem de pé para que a igreja, os que estão próximos, possa abraçá-los. Algum outro irmão que não foi citado aqui está presente hoje à noite. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho a alegria de orar agora com o pastor Fábio. O pastor Fábio é conhecido da igreja, esteve nos ministrando esses dias e agora retorna novamente com uma palavra de edificação. Interessante que no contexto do aniversário da igreja, né? Próximo sábado e domingo nós estamos aqui comemorando os 136 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Às 19h30 nós teremos aqui momento de louvor, de adoração, as sociedades e ministérios. Então, até quarta-feira, as lideranças devem confirmar aí com a secretaria qual vai ser a sua participação. No domingo, nós teremos o culto com a presença do pastor Ramos, da Igreja Presbiteriana de Maraponga, e o nosso irmão Márcio Rocha, que é o violonista, vai nos trazer aqui momentos de louvores. Teremos um almoço, não é, Franceli? Gente, confirme esse almoço até o final do culto, porque nós queremos garantir a participação de todos, então precisa da confirmação para o pessoal de eventos poder se organizar. E depois, às 18h30, novamente, teremos aqui culto de louvor e adoração com a ministração do pastor Ramos. E nesse contexto, a alegria de receber o pastor Fábio e família. Ele está aqui com os filhos, com os netos, num momento assim de congraçamento e é com toda a confiança que nós podemos agora dizer a ele que ele é bem-vindo. Queremos ouvir a palavra de edificação. E a Franceli está me lembrando ali que de manhã é o almoço e à noite o bolo de confraternização aí pelo aniversário da igreja. Mesmo assentados, siga em oração. Deus amado, nós queremos agradecer pela vida do teu servo, de sua família, pela instrumentalidade nas tuas mãos, pela bênção, Senhor, do Ministério Oásis, que tem tido o trabalho deles, e por esse momento em que ele será um instrumento nas tuas mãos para trazer a palavra de edificação à tua igreja. Queremos orar nesse momento, cantando este hino, para que essas belas palavras de vida possam entrar na nossa mente, possam trabalhar no nosso coração, de tal forma que o resultado disso seja vida, vivermos aquilo que nós temos aprendido da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, orando e orar cantando. E o pastor nos traz a palavra de edificação. Vamos ficar em pé. Quero ouvi-las mais outra vez, nelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, nelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são
palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Alegria retornar e poder compartilhar de novo um pouquinho daquilo que nós temos experimentado através da palavra no ministério. Eu e Leonora estamos há quase 5 anos agora, em julho, 5 anos que estamos servindo o Ministério Oásis. O Ministério Oásis é um centro de aconselhamento cristão. Cuida de missionário, de pastor, de líder, suas famílias, que ficam cansados, exaustos, esgotados. E nós temos a alegria de recebê-los, de compartilhar com eles a história deles e ajudá-los na caminhada. Eu estou aproveitando a oportunidade para falar isso e para abraçar, de maneira especial, aqueles irmãos desta igreja que têm compartilhado, têm estado conosco nas nossas temporadas, têm servido nas nossas temporadas, com seus dons, com seus talentos, e isso tem abençoado, isso tem renovado a alegria dos missionários, dos pastores que estão espalhados pelo mundo inteiro, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Essa realidade de missionário cansado, de missionário exausto, esgotado, não é novidade. A novidade é a igreja direcionar agora cuidado específico, especial para eles. Essa é a novidade. Mas pastor cansado, esgotado, missionário cansado, esgotado, exausto, exaurido, isso não é novidade. Sempre foi assim. Jesus chamava os seus discípulos sempre para um tempo de retirar-se para descansar, retirar-se para buscar solitude, para buscar comunhão com o Pai, para buscar entendimento com o Pai, para tratar, para relacionar-se, para dialogar com a sua alma. Então Jesus sempre fez isso com os seus discípulos. Deus tem sido muito gracioso comigo, com Leonora, em nos abençoar neste ministério e também nos abençoar com a sua vida, com a vida desta igreja que tem abençoado a nossa vida, o nosso ministério, através dos seus dons, das suas habilidades espirituais que o Espírito Santo lhe dá. Isso é um privilégio. Mas também quero abraçar os irmãos que há tanto tempo não vejo, só vejo quando venho aqui. É tão bom vê-los e saber que vocês continuam aqui caminhando e continuam servindo ao Senhor e à igreja. Deus os abençoe. Depois vamos poder nos abraçar ao final deste culto, tá bom? Muito bem. Eu não sei se vamos conseguir passar. Vamos? Vamos? Eu quero convidar você a assistir comigo, poucos minutos, este vídeo, que é o institucional do nosso ministério, da nossa unidade aqui em Fortaleza. Por favor, gostaria que você visse e ouvisse.
Sou pastor Bill Batchelor. Nascido no interior de Nova York. Me casei com Karina, 43 anos atrás. Iniciamos o nosso ministério como pastores nos Estados Unidos. Chegamos até a Trinidade e Tobago, ficamos como missionários lá 4 anos. Fomos curados e chegamos aqui no Brasil 30 anos atrás. Nós precisávamos um lugar onde podíamos integrar psicologia, teologia e convivência na igreja. Então, na medida em que o nosso centro tinha esses elementos, eu sabia que Deus iria nos usar para curar a alma e o corpo de pastores e missionários em necessidade. Assim começamos esse trabalho em 2005. Nos abençoamos pastores de 26 denominações e agências missionárias também 27 que já enviaram pastores, pastoras, missionários e missionárias. Nós combinamos pessoas competentes, psicólogos, com pastores que têm o dom de aconselhamento, com uma vida em ministério, que essa espiritualidade podia ser mostrado no dia a dia. E através dessa convivência de 12 dias, entendemos que as pessoas, os missionários, os pastores, iriam se abrir e iriam sentir o ministério do Espírito Santo e também a sabedoria e experiência de vida dos pastores, conselheiros e dos psicólogos terapeutas. Então foi essa combinação que eu quis ver num centro de aconselhamento cristão. Quando fomos desafiados para trazer a unidade Oásis para o Nordeste e trazer todos estes conceitos de graça, de paternidade e de família estendida, para que os missionários do Nordeste, do Norte, pudessem também experimentar desta cura, desta saúde ministerial. 2015 foi o momento, foi o tempo. Então veio a decisão, e esta decisão nos levou a fazermos 2 temporadas em 2015. As pessoas que chegam até nós, muitas delas chegam porque elas estão cansadas, elas estão esgotadas. Mas há também aquelas pessoas que vêm até nós porque querem uma prevenção. Elas não querem chegar num estado de esgotamento. E nós vimos na prática o quanto que de fato existem missionários, pastores, líderes feridos. E aí aquele conceito de que o ferido não tratado fere, mas o ferido tratado consola, ele aconteceu mesmo. E isso trouxe alegria, graça para nós e muita motivação. É muito gratificante ver como as pessoas chegam até o Oásis buscando mesmo um tempo de solitude e ver como elas saem. Há um momento de introspecção onde elas vão vendo onde elas precisam trabalhar os seus limites, ouvir mais a voz de Deus, pensar na sua vida, pensar onde muitas vezes ela perdeu o foco. E nós temos hoje uma gama de pessoas que voluntariamente trabalham na área física, emocional, espiritual, trazendo o seu apoio para nós. E observar a maneira como essas pessoas elas chegam e como elas saem é muito gratificante.
Oásis é um resgate também ao tempo do lazer, ao tempo do cuidar de si. E também é um convite para que essas pessoas vivam durante essa jornada terapêutica de 12 dias como uma grande família. Aqui nós aprendemos a partilhar, aqui nós aprendemos a ouvir uns aos outros e os frutos disso são lindos. Os retornos que nós temos deles se sentirem na casa do Pai é algo que nos ajuda a entendermos que o oásis se tornou um oásis na vida dessas pessoas. E para que isso continue acontecendo, para que as temporadas continuem acontecendo a cada mês e mais missionários, mais pastores e mais líderes sejam alcançados, nós precisamos da sua companhia, precisamos da sua cooperação, precisamos dos seus dons, precisamos das suas ofertas, precisamos do seu coração conosco. Oásis não é mágica, Mas vemos grandes milagres acontecendo. Entre no nosso site e faça parte do nosso projeto, você também. Esse filme traz um pouquinho da imersão de 12 dias que acontecem quando eles vêm para participar do que nós chamamos de temporada. São 12 dias. É muito interessante vê-los como chegam, como mostramos ali e como eles saem. Eu quero desafiar você a conhecer um pouco mais sobre isso. Eu quero desafiar você a orar por esse ministério. O alcance dele é muito grande, é imensurável. Nós temos missionários que trabalham em todos os lugares do mundo. Temos pastores que servem a Igreja de Jesus em todos os lugares do mundo. Esse ministério é interdenominacional. Portanto, ele tem um alcance a toda a Igreja de Jesus. Quando ele nasceu com esse propósito. Exatamente para que não haja ingerência específica, direta de nenhuma ou de uma só denominação, ou de um só pensamento eclesiástico. E propositalmente passei esse vídeo para você conhecer um pouco mais, e depois você pode pedir este vídeo, nós temos o endereço, você pode ouvir outra vez, pode vê-lo, pode enviá-lo, pode compartilhá-lo com quantas pessoas você quiser, porque nós queremos que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que elas saibam da existência do Ministério Oásis. Hoje temos 2 unidades no Brasil, em Anápolis, que é a sede, e aqui em Fortaleza, na verdade na região metropolitana, que é no Eusébio. E estamos começando uma unidade em Lisboa, para atendermos os missionários da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Eles também estão lá em grandes números. Missionários e pastores brasileiros. Nós atendemos missionários e pastores brasileiros. Eles são o nosso público-alvo. E este ministério ainda que o pastor Bill seja americano, mas ele é essencialmente brasileiro. Ele nasceu para atender a necessidade da igreja brasileira. E esta foi uma das principais razões que mais nos desafiaram, ou nos desafiou a mim e a Leonora. A palavra que quero compartilhar hoje é a palavra que compartilhamos no último dia da temporada, na última devocional da temporada. Sempre na última devocional, na última quinta-feira, na sexta-feira, depois do almoço, eles voltam para casa. Nós compartilhamos essa palavra que quero compartilhar com vocês hoje. Abra sua Bíblia, vamos ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ler dos versos 5 até o final, até o 14. No domingo passado pela manhã, falando sobre missões, eu
compartilhei o capítulo 1. Compartilhei o capítulo 1. Hoje quero compartilhar o capítulo 5. É exatamente esta palavra que compartilhamos com eles na última devocional que temos da nossa imersão, da nossa temporada de 12 dias. Começando o verso 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, agora estendendo-se a todos, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós é fiel irmão, como também o considero, isso é palavra de Pedro, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, a referência aqui é a Roma, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Este verso 12, que acabei de ler, olha para ele de novo. Este é o tema da carta. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu já ensinei, eu já falei mais demoradamente, mais amiúdemente, eu já falei mais diretamente, gastei mais tempo com vocês, falando sobre isto, ou estas verdades que acabo de colocar nesta carta para vocês. Isto quer dizer o seguinte: ele está incluindo toda a carta, do verso 1 até agora, o verso final, do capítulo 1 até o capítulo 5. Agora ele diz, aqui na carta eu pus resumidamente. Resumidamente. Então, é só para lembrá-los, só para vocês não se esquecerem. E ele encerra este resumo sobre a genuína graça de Deus, trazendo ensinos importantes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Compartilhar com vocês o seguinte: quando nós vamos compartilhar esta palavra com os nossos aconselhados, ou com aqueles que vêm buscar cuidado e receber cuidado, eles ficam preocupados. Na quinta-feira, a gente percebe na última devocional um certo grau de ansiedade, de preocupação. E o que gera neles esta ansiedade ou preocupação é o seguinte: como será depois que sairmos deste portão para irmos embora e não voltarmos mais, depois de 12 dias? Imaginem vocês que nestes 12 dias há um tempo de convivência com toda a equipe, com os conselheiros psicológicos, com os conselheiros pastorais. Imaginem vocês que eles compartilham a história deles, nos falam da família, nos falam do ministério, do chamado, do casamento, do relacionamento com os filhos. E vamos
dialogando, refletindo juntos, até que eles conseguem descansar, colocar, confiar estas questões todas que trazem dor, conflito, ansiedade, angústia. Eles conseguem entender que isso faz parte da história, mas que eles têm em Deus o seu sustento, eles têm em Deus a sua fonte. Mas como será depois que sairmos daqui? Será que nós vamos dar conta? Será que vamos conseguir colocar em prática tudo que nós aprendemos e conversamos aqui? Como será? Há sempre um pouquinho de ansiedade e de preocupação se eles vão conseguir. Sabe por quê? Porque eles vão voltar exatamente para o lugar de onde vieram. Ou para o campo missionário, alguns campos bem difíceis, bem complexos, culturas bem radicais, línguas complicadas, de perseguição, de impedimento, de mostrar a sua própria identidade, dizer quem é ele mesmo. Será que vamos conseguir? Ou quem sabe, no nosso relacionamento de marido e mulher, será que vamos conseguir colocar em prática aquilo que nós tratamos aqui, aquilo que nós conversamos aqui? Algumas fragilidades do relacionamento conjugal, será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir nos relacionar bem com os filhos, porque muitos trazem dificuldades com o filho? Será que vamos conseguir nos relacionar bem com a nossa organização missionária, porque muitos deles trazem conflitos com a organização missionária? Será que vamos conseguir nos relacionar bem com a igreja, com o concílio, porque eles também trazem dificuldades de relacionamento com a igreja, com o concílio? Será que vamos conseguir nos relacionar com a nossa própria fragilidade, com o nosso próprio pecado, com a nossa própria dificuldade pessoal, com as nossas fraquezas? Será que vamos conseguir? Eu penso que eu posso aplicar isso a você, porque vocês vêm aos cultos, vocês se envolvem com a igreja, ou envolvem-se com a igreja, e com todas as realidades espirituais dela, ouvem palavras de poder, palavras libertadoras, cantam hinos, participam de louvores, sentem a presença de Deus, acreditam, e depois precisam descer a rampa, sair pelo portão e voltar para a mesma realidade de onde há pouco vocês vieram e enfrentar os mesmos desafios que vocês trouxeram até aqui e colocaram em oração diante de Deus, ou quem sabe vieram para a reunião de oração, para o culto de oração e colocaram diante de Deus, ou quem sabe vieram para a escola bíblica e conseguiram entender na escola bíblica todo o processo de relacionamento, de circunstância que você vive no dia a dia. Então você volta pensando o seguinte: será que eu vou dar conta de colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu cantei? Será que eu vou conseguir colocar em prática? Eu sei que esse questionamento sempre faz parte de você também, assim como dos missionários fazem parte da vida deles. Mas Pedro tem uma palavra para vocês. A palavra de Pedro aqui, no resumo da sua carta, é o seguinte: que a genuína graça de Deus, ela não isenta você de passar por nenhum desses conflitos, ou ansiedades, ou angústias. O fato de você ter sido alcançado por essa graça, o fato da graça de Deus, na pessoa de Cristo, ser parte da sua vida, da sua alma, o fato desta graça trazer da parte de Deus alimento, alegria, consolo, fé, esperança. Aliás, Pedro começa a sua carta dizendo isso, que vocês foram chamados para viver uma viva esperança.
Mas por que acontecem fatos, e por que experimentamos situações, e por que nos envolvemos em circunstâncias, e por que às vezes somos vencidos por pecados, já que temos a graça de Deus na pessoa de Cristo? A palavra de Pedro está aqui, do verso 5 até o verso 10, trazendo à sua memória que o fato de você conhecer a palavra e crer nela, o fato de você ter recebido Jesus e crer nele, o fato da graça de Deus, através de Jesus, estar presente na sua vida, dando recursos para você, dando provisões para você, isso não muda a realidade na qual você vive, mas que isso instrui, ajuda você, orienta você, consola você, fortalece a sua esperança. Então Pedro diz, eu quero falar de 4 realidades que não mudam. Missionários, pastores e líderes da igreja vivem no ministério, vivem na família, vivem no relacionamento com a cultura onde ele está, vive com a igreja, vive com a organização missionária. Você também vive com a igreja, vive em família, vive lá no seu trabalho, na sua profissão, vive no seu relacionamento com amigos. Isto é real. E é isso que Pedro está dizendo. Preste atenção, são 4 que Pedro coloca aqui. Não quer dizer que existem só estas, mas estas realidades não mudam. Sua fé não mudam estas realidades. A sua esperança não mudam estas realidades. A graça de Deus em você não mudam estas realidades. A palavra de Deus não mudam estas realidades. Quero que você olhe para o texto que lemos. Olha o final do versículo 5. Olha como ele diz aí no final do versículo 5. Ele disse, Deus resiste aos soberbos. Diz mais, mas Ele concede da sua graça, aqui está falando de provisões, está falando de recursos, está falando de acesso à graça de Deus, mas Ele concede graça aos humildes. Então, a expressão de Pedro é imperativa, humilhai-vos. Ninguém gosta de humilhar-se ou de ser humilhado. Até agora eu não conheço ninguém que gosta disso, que goste disso. Mas Pedro está dizendo que é necessário que você faça isso diante de Deus, subjugue-se a Ele. Ele vai conceder da sua graça a você. O que Pedro está dizendo é o seguinte, você precisa subjugar a sua carne, a sua humanidade. Orgulho aqui é humanidade, é carne, é paixão. Então, primeira coisa que não muda, a carne. Às vezes chegamos até a pensar que a nossa carne é um pouco mais santificada ou espiritual do que a do outro irmão, do que da outra pessoa. Nós chegamos a esse lugar de acharmos que somos menos pecadores que o outro, que somos mais espiritual do que os outros, ou do que outro, e que o pecado que o outro comete é pior do que o pecado que eu cometo, que pelo fato do pecado dele ter se tornado público, ficou pior, então a carne dele é mais fraca. Deixa eu dizer uma coisa para você, carne é carne, não importa na vida de quem. Só um não conheceu o pecado, que é Jesus. Só Ele. A sua carne é igualzinha à minha. É igualzinha do missionário, do pastor. É igualzinha das pessoas que não conhecem a Jesus. É igual das pessoas que não conhecem a Bíblia. Igual das pessoas que não creem em Deus.
carne é carne. E carne não se converte. Carne não se transforma. Carne não muda. Carne é mimada. Carne é chantagista. Carne é sanguessuga. É por isso que a orientação dos apóstolos que nós precisamos subjugar a carne ao Espírito. Espírito Santo, lógico, porque você tem na pessoa de Cristo. Carne não muda. Os missionários vão lá e tomam propósitos novos, renovam as suas alianças com Deus, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o missionário, com a organização missionária, com as denominações, com a instituição. Eles renovam as suas alianças e saem de lá motivados a perdoar e a serem perdoados, a amar e a serem amados. Eles saem motivados, mas a carne deles continua sendo carne. E eles precisam tomar consciência disso. Que o fato deles terem tomado um novo propósito e buscar nesse novo propósito as mudanças necessárias, isso não vai mudar a carne deles. Isto vai ajudá-los a subjugar a carne. Mas não mudar a carne. Acredite, carne não muda. Carne não se converte. Nós só vamos nos livrar dela quando estivermos lá na glória. Enquanto estivermos aqui, ela continua sendo carne. Você pode procurar aqui, em vários momentos da primeira carta de Pedro, que Pedro vai falar de carne. Ele diz que é como aquela flor do campo, que à noite está tão viçosa, tão bonita, e de manhã já morreu, já acabou. Carne é paixão. Aqui o texto, Pedro disse, carne é orgulho. Na nossa versão aqui, é soberba. João coloca na sua primeira carta, capítulo 2, ele disse que até no olhar nós somos soberbos. A carne tem concupiscência. Então não acredite na carne. Carne não muda. Mas há uma coisa que Pedro diz que não muda. Olha aí no verso seguinte, o verso 8. Sede sóbrios, vigilante. Vigiar, varão. Vigiar, varoa. Tem que vigiar. Isso é imperativo no Novo Testamento. Vigie. Vigia, porque a carne continua sendo carne. Porém, o diabo também continua sendo o diabo. Ele também não muda. Olha aí o que Pedro está dizendo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não muda. Ele continua vindo para matar, roubar e destruir. Ele não muda. Ele não se converte. Ele mente. Ele chantageia. Exatamente como a carne. Ele é cheio de artimanha. Ele é enganador. Todos estes são termos dados no Antigo e no Novo Testamento para ele. Acreditar que ele está sob o seu comando, que você dá conta de resistir. Olha a palavra de Pedro. Cuidado. Vigie. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Ponto. Não só por causa da carne, mas também por causa do diabo, o seu adversário. Na época de Jesus, logo depois da morte de Jesus, muitos cristãos morreram devorados pelos leões, nas arenas, para servir de espetáculo para os imperadores. E hoje tem muitos cristãos sendo devorados pelo leão, o adversário, e que serve de espetáculo também para o mundo. Porque não vigia.
A carne não muda, não se converte, o diabo também não. Acredite nisso. Ele nunca fica mansinho. Ele nunca fica bonzinho. Ele não tem nenhuma expectativa em relação a isso. Absolutamente nenhuma. A expectativa dele continua sendo de roubar, matar e destruir. A carne não muda, o diabo não muda. Terceira coisa que não muda é o mundo. Pedro coloca duas circunstâncias aqui neste texto, no verso 9 e também no verso 12. Duas circunstâncias. O mundo, a palavra mundo que ele usa aqui é a palavra sistema. É sistema. Este mesmo João, lá no seu evangelho, diz que o mundo jaz no maligno. Diz na primeira carta, o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado, o príncipe do mundo é o maligno, o senhor do mundo é o maligno. Portanto, o mundo também não muda, o mundo também não vai se converter. O mundo não vai mudar. O mundo não vai se transformar. Esta ideia de que o mundo vai melhorar, esta é uma ideia falida. Todos os grupos e culturas que acreditaram nisso foram destruídas pela sua própria crença. O mundo não muda. Por isso que Pedro disse, João disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo não nos odiaria. Mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia. É por isso que ele nos escolheu, para que nós consigamos superar a carne, o diabo e o mundo. Verso 9. Tem muita gente espalhada pelo mundo, sofrendo pelo sistema imposto pelo diabo, que é o príncipe do mundo. E aí, aqui no verso 12, Pedro disse que continua, ele chama de a Roma de Babilônia, e Babilônia continua provocando sofrimento naqueles que são chamados pelo Senhor. Isso é o mesmo. O nosso mundo aqui também é assim. A nossa cidade também aqui é assim. O lugar onde você trabalha também é assim. Os seus relacionamentos também, circunstancialmente, são afligidos também pelo mundo. O mundo quer definir você. Ele quer dizer como você deve ser. A roupa que você deve vestir, a comida que você deve comer, o tipo de relacionamento que você deve ter. Ele quer definir você. Ele quer dizer quem você deve ser. Mas é exatamente em relação a isso que Pedro está chamando para vigiar. Já falamos 3 coisas que não mudam. Carne, que é o orgulho. O verso 7 diz assim: então, se você quer superar a carne, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você. Você quer superar a segunda coisa que não muda o diabo, a segunda realidade que não muda o diabo? Resistirem firmes na fé. Use os princípios da fé, certos de que sofrimentos iguais ao seu, causados por ele e também pelo mundo, estão espalhados. Você não é o único cristão que está passando por isso. Você não é o único cristão que tem esse desafio. Terceira coisa que não muda, ou terceira realidade que não muda, mundo. Jesus orou por nós dizendo assim: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Eu não estou no mundo como eu não sou do mundo, como eles também não são. Mas eu lhes dei a minha palavra. Eu lhes dei a minha alegria. Então eles conseguirão, eles suportarão, como eu suporto. Não acredite que a carne, que o diabo,
que o mundo muda, ou se converte, ou se transforma. Mas, pastor, que más notícias que Pedro nos dá. Estamos precisando de ânimo, pastor. Estamos precisando de encorajamento. Porque a situação está ficando cada vez mais difícil, mais complicada. As tensões entre a carne, o diabo e o mundo estão crescendo. E isso está causando cada vez mais dificuldades para nós. Então vem a boa notícia. Olha o verso 10. O que está escrito no verso 10? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, mesmo passando por todas as circunstâncias de luta com a carne, com o adversário que é o diabo e com o sistema que é o mundo, mesmo passando por tudo isso, Ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Qual é a quarta coisa que não muda, gente? É Deus. É Deus, Deus não muda. Então, não fique tentando criar um Deus à sua imagem, à sua semelhança, não vale a pena. Não vale a pena. Receba este Deus, porque Ele, este Deus, que é imutável em seu ser e glória, esse Deus que não pode ser vencido pela carne, não pode ser vencido pelo diabo, não pode ser vencido pelo mundo. Esse Deus vai firmar você. Esse Deus vai aperfeiçoar você. Esse Deus vai fortificar você. Este Deus vai fundamentar. Isso aqui está falando de escolhas. Está falando de decisões, de pagar o preço. Ele vai abençoar você para você fazer isso. Pedro está animando. Pedro está dando esperança. O fato de Deus fazer tudo isso por você não lhe dá a capacidade de mudar a carne, o diabo, o mundo, outras pessoas ou circunstâncias. Porque quando você ora, na verdade, Deus está querendo preparar você para tudo isso e não para mudar as circunstâncias por você. A igreja não tem a responsabilidade de anestesiar você para você não sentir nada. Esse não é o papel da igreja, nem da palavra de Deus e nem do Espírito Santo. E muito menos Deus tem essa intenção, que você viva aqui de tal forma, lutando com a carne, com o diabo e com o mundo, que você não sinta nada. Que a vida seja tranquila, sombra e água fresca, flores, só alegria. A genuína graça de Deus não é aquela que vai isentar você disso, mas é aquela que vai fazer acontecer todo este propósito e vontade de Deus na sua vida. Que você seja aperfeiçoado no seu relacionamento, na sua fé. Que você seja firmado na esperança, fortificado na esperança, fundamentado na palavra. Você se lembra de Romanos 12, 1 e 2? A preocupação do apóstolo Paulo, depois de falar de todo o sistema de fé que fundamenta a nossa caminhada com Deus, ele disse assim: não vos conformeis com este século, com a carne, com o diabo e com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso que você consiga pensar assim. Pensar que essa é a estrutura verdadeira. É esse o Deus que você crê. Ou então que você precisa crer. E que você não precisa fazer muito esforço ou qualquer esforço para que estas coisas aconteçam. Falamos com os missionários assim: você não precisa se esforçar
não precisa fazer nada a partir do seu esforço. Você só precisa receber tudo isso que Deus lhe dá. Esse é o papel dele. E é isso que vai orientar, trazer alegria, fundamentar a sua fé, fundamentar a palavra no seu coração. É isso que vai aperfeiçoar seus relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque o princípio da vida cristã não é fazer. Não é fazer alguma coisa para Deus. Não é fazer alguma coisa no reino de Deus. O princípio da fé cristã é receber o reino de Deus, receber o poder de Deus, é receber de Deus, através de Jesus, tudo que Ele já designou para nós. Então ficamos tentando alcançar com nosso próprio esforço, com a nossa própria força, vantagem. Que Deus olhe para nós, que Deus nos ame, e que a minha espiritualidade seja boa. Mas quando você consegue pensar assim, quando você consegue transformar o seu pensamento, você resgata as suas emoções. Mesmo diante de dor, de lutas, de sofrimento, de perdas irreparáveis, mesmo diante de tudo, Deus vai continuar sendo Deus. Alguém fez uma canção, e a gente tem usado muito essa canção, a gente é o Ministério Oásis lá. Ele continua sendo Deus, não importa o que aconteça. É isso que Pedro está dizendo. Então a graça genuína não é aquela que promete fazer você tão vitorioso que você vai transformar as circunstâncias. Não, é aquela que ajuda você e transforma você para você estar diante de quaisquer circunstâncias, firmado, aperfeiçoado, fortificado e fundamentado naquele que não pode ser mudado. Deus não pode ser mudado. Você é capaz de dizer comigo quais são as quatro realidades que não mudam? Qual é a primeira? Vamos falar forte? É a carne. Qual é a segunda? Qual é a terceira? E qual é a quarta? Você pode dar um glória a Deus? É isso aí, gente. Porque senão parece que Deus criou a humanidade, jogou aqui nesse mundinho aqui, e cada um por si, Deus por ninguém. Não é assim. Pedro não nega as dificuldades, mas eles dizem que essas dificuldades só fazem parte da história, mas ela não é a nossa vida. A nossa vida é aquele que é o caminho, a verdade, quem é? Jesus. É isso que Pedro está dizendo para os irmãos. Sobretudo para aqueles que estão lá na Babilônia, lá em Roma, sendo perseguidos e jogados para serem alimentos dos leões. Eu não quero que você seja alimento de leão, mas se você não for, não por pecado seu somente, não por fraqueza sua somente, mas por causa do Evangelho, é isso que Pedro está dizendo aqui na carta. Então você será aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado para tornar-se este alimento. É isso que Pedro está dizendo. Parece que para aqueles irmãos lá não era tão fácil assim. Mas parece que para você também não é tão fácil assim. E não é mesmo. Não é para os missionários, nem para os pastores, para os líderes, para suas famílias, não é também. Deus te abençoe e ajude você a pensar assim, que Deus é capaz de sustentar você em qualquer circunstância. Você precisa pensar assim, que carne não se converte. Você precisa pensar assim, diabo não se converte. Você precisa pensar assim, que o mundo não se converte. Então, mude a sua vibe, mude a sua maneira de pensar, mude a sua conduta, mude as suas atitudes.
Você pode mudar em relação a eles. Eles jamais vão mudar por causa de você. E assim, certamente, você terá renovado em você a alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Essas palavras no coração como desafio para durante toda a semana. O que Deus tem nos ensinado através das pregações são desafios para serem vividos. Lembre-se disso. A partir de amanhã, nova semana começando, esse desafio para nós vivermos esse evangelho no dia a dia, como Jesus nos ensinou e como Ele nos capacita a fazer através da ação do Seu Espírito Santo. Gente, eu quero reforçar aqui, nós teremos na terça-feira agora a nossa vigília mensal, das 19 às 22 horas. Você é convidado, nós estamos orando para que a igreja creia realmente que o reino de Deus não é comida, não é bebida. E nós estamos orando para que a nossa igreja realmente seja uma igreja de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Ontem nós tivemos a festa dos ministérios, a participação aqui, e eu volto a dizer, se você não veio, perdeu. Nós estivemos celebrando aqui a participação dos ministérios, e esses ministérios estão desafiados a até quarta-feira confirmarem com o que vão participar no culto do sábado de 136 anos da igreja. A comemoração será feita pelos ministérios e as sociedades da igreja. No domingo, nós teremos o culto com a participação do pastor Ramos, da Igreja Presbiteriana de Maraponga, e do nosso irmão Márcio Rocha, ao violão, e depois o almoço, o Ministério de Evento e a organização aí da Sociedade Auxiliadora Feminina. Você precisa dar o nome até o encerramento do culto hoje para poder participar. Senão vai vir, vai participar do culto, né, de manhã, alegremente, louvar e agradecer a Deus, mas se não deu o nome, você vai embora. Então, Franceli, coloca o meu nome aí, o da Elaine, o do Tiago, pode colocar aí na relação, confirmando. Se não, você não fez, faça. Na quinta-feira, às 19h30, estamos convidando a todos aqueles que já conversaram com o conselho, preencheram fichas, enfim, aqueles que querem regularizar sua membresia na IPF, 19h30 na quinta-feira, porque no domingo nós teremos atos pastorais, recebendo alguns irmãos aqui também. Irmãos, o Conselho da Igreja comunica, depois de um tempo de disciplina, que o jovem Tibério Alves Moreira tem o seu nome excluído do rol de membros. Depois de um tempo de disciplina, não respondeu a 2 convocações do Conselho e expressou aí o seu desejo de desligar-se da igreja. Então, o Conselho comunica a exclusão e pede a oração, tanto pela vida do jovem, como também pela vida da sua família. Estou esquecendo mais algum aviso? Beleza? Estou aqui em nome dos adolescentes para lembrar que o acampamento será do dia 11 ao 14 agora de julho. Então, inscrições até o próximo domingo para que a gente possa organizar. Inscrição é no valor de R$120 e procurar o pessoal da diretoria dos adolescentes. Esse acampamento não é só para adolescentes, é aberto para jovens. Você, adolescente, venha, convide seus amigos, seus parentes, pais, incentive seus filhos a virem, ok? E agora, após o culto, teremos uma cantina em prol do acampamento. Nós temos um alvo no aniversário da igreja, de praxe, né? O alvo deste ano continua sendo de R$30 mil, como foi o ano passado. Tanto no sábado quanto no domingo nós vamos fazer o levantamento dessa oferta alçada junto à igreja, para colaborar com o trabalho da igreja, mas não isenta do desafio da fidelidade aos dízimos e liberalidade, que é o que tem sustentado o trabalho do Senhor. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar este hino já atrelando a mensagem que acabamos de receber, porque este Deus que não muda é o Deus que garante o cumprimento de todas as suas promessas, e uma das promessas é que Jesus Cristo vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a alegria da igreja, a esperança que nos sustenta. Oramos pela igreja perseguida em todos os lugares do mundo, as mais diversas formas de perseguição. Temos orado agradecendo a Deus pela liberdade que outros países têm como o nosso, mas uma mensagem não muda da igreja, em toda e qualquer circunstância:
os nossos olhos estão postos no céu. E a esperança que nos leva a vencermos as nossas lutas e os desafios é de que Jesus Cristo vai voltar. Este é o brado de Maranata da igreja. Quando nós dizemos Maranata, nós queremos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Esse cântico é bem conhecido da igreja. Eu gostaria que a gente encerrasse o culto assim, cantando com força, mesmo no tom mais baixo, mas que a gente expressasse isso. Quero agradecer aqui os nossos queridos visitantes. Estou vendo gente aí da ICC. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo gente aí da CRU. Deus abençoe, da Cruzada. Deus abençoe. Vamos louvar a nosso Deus e desejar de coração. Cumpra, Senhor, esta promessa. E esta promessa vai ser cumprida com o Evangelho sendo pregado em todas as nações. E dessa empreitada eu faço parte, você faz parte, todos os ministérios da igreja fazem parte. O Evangelho sendo pregado, Jesus vai voltar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno. Quero ouvir essa profissão de fé bem forte, com entusiasmo. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Preparando no nosso coração esse entusiasmo de dizer: Jesus vai voltar, com alegria, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades. Ele vai voltar. Maranata, Maranata. Em breve o Senhor voltará. E a sua igreja em glória vai confessar isso com toda a força. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Quero ouvir a igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que não muda. Jesus Cristo, és o mesmo ontem, hoje e sempre. Espírito Santo de Deus, não há variação em tuas ações. Te agradecemos, ó Deus, porque diante do mundo, do diabo, do pecado, da carne, o Senhor continua sendo Deus misericordioso que busca para salvar aquele que está perdido. Sustenta-nos, Senhor, com esta mensagem, que possamos olhar somente para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, olhando para as tuas mãos, fonte de luz, de onde vem toda boa dádiva. Sustenta-nos, Senhor, nesta caminhada. Persevera, Senhor, cada passo nesse desafio de caminharmos até nos encontrarmos com Teu Filho, naquele dia glorioso, Senhor, em que nos chamarás para a eterna comunhão. Ó Deus, sustenta os Teus servos na volta agora para as casas, na lida diária, nos estudos. Ó Deus, sustenta os jovens, Deus. Eles têm a palavra no coração, e é com a palavra que eles vencem a carne, o diabo e o mundo. Eles se levantam como uma geração fortalecida no meio dessa geração perversa. Alimenta, Senhor, os lares, os casamentos, as famílias. Ó Deus, levanta o povo que Te adora como um povo de exclusividade que pertence ao Senhor, mas com a tarefa de proclamar todas as virtudes do Teu reino. Faz-nos lembrar isso, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Obrigado, Senhor, por mais um ano de organização da igreja. Obrigado porque o Senhor tem usado, apesar da fragilidade, apesar da fraqueza, o Senhor tem aperfeiçoado o Teu poder em meio a tudo isso, para que a igreja continue com a sua missão de levar este evangelho da salvação. Dá-nos a alegria de podermos servir ao Senhor desta forma, Senhor. Ó Deus amado, queremos agradecer pela suficiência da Tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz e que mais uma vez trabalhou na nossa mente, no nosso coração. Dá-nos esta vida abundante que vem desta palavra, para que a nossa vida seja um instrumento abençoado nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo, Tu que sondas e conheces mentes e corações, se porventura alguém aqui, Senhor, ainda não se encontrou com essa verdade da salvação em Cristo Jesus, que a ação do Senhor seja profunda a levar esta vida, a confessar o Teu Filho como Salvador e poder se alegrar com o perdão que vem da cruz e com as alegrias da salvação. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Antes da confraternização ali na cantina, dá um abraço no seu irmão, vamos nos abraçar. Quero abraçar esse pessoal da ICC que está aqui, um abraço muito gostoso em vocês. Deus abençoe.